Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Antes de começar o estudo, nós vamos cantar a música Vitória do Amor. Num lugar o céu a se abrir, formou um manto de flores mil. Tão logo Jesus surgiu e no ar um perfume a se espargir, todos a compreender a verdade de ser amor, e no peito um coração a arfar de dor, na culpa de ferir o Senhor, um pranto a brotar, perdão, o Mestre a vibrar, faz corações florir e os homens a melhorar. Destrói o egoísmo, plantando amor a sustentar no Senhor um mundo melhor, na essência do ser brilhou e o Cristo regozijou. O amor venceu, o amor, o amor, o amor, o amor venceu, o amor venceu. Olá, como vão todos? Mais uma vez, aqui juntos, para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje com o tema A Pedagogia de Jesus. Que possamos, então, por meio desses canais virtuais, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estão conosco no planeta Terra, iluminando a todos aqueles cientistas, médicos e a todos nós, para que vençamos rapidamente esse momento em que estamos vivendo e que possamos sair bem melhores do que entramos. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e logo em seguida vamos dar início, então, ao nosso estudo. Divino Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos neste momento. Não de uma forma física, como sempre fizemos, mas em pensamento, em boas vibrações, em nossa elevação espiritual,
agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com saúde, bem, podendo transmitir um pouco do que estudamos, do que estamos aprendendo para todos aqueles que nos veem. Neste momento, Senhor, rogamos a tua proteção para todo o orbe terrestre, tão carente e necessitado de auxílio mais do que nunca. E sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, nos amparando, nos dando esse ânimo e essa coragem para continuarmos. Agradecemos imensamente por esta oportunidade e rogamos ao Senhor as tuas bênçãos, a tua energia salutar para todos aqueles que nos assistem e para todos os habitantes deste planeta, neste momento tão singular pelo qual estamos passando. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada aos amigos espirituais da Casa de Bezerra de Menezes que se encontram conosco neste momento. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, então nós vamos hoje falar sobre a pedagogia de Jesus. Ele que era o nosso mestre, que sempre foi o nosso mestre, seguia, não é? Alguns postulados da própria pedagogia. Não é à toa que ele sempre foi chamado de mestre. E nós sabemos que a educação tem um papel fundamental no ensino da doutrina e no ensino do que o mestre nos propôs. Por isso, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ele já trazia para nós uma mensagem muito interessante, em que ele falava a seguinte questão: não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não constitui ensino o que é dado no púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. Então, olha que interessante. Jesus não tinha púlpito, Jesus não tinha tribuna, mas ele ensinava através de simples conversação e de um modo bem simples e bem tranquilo, através das suas parábolas, através dos elementos que o povo conhecia à época. Então, Kardec já nos deixou essa mensagem lá no Livro dos Médiuns, em 1861, falando que não é necessário estarmos numa tribuna ou num púlpito para ensinarmos. Nós podemos ensinar de várias maneiras. Aqui, por exemplo, através dos meios virtuais, nós estamos conversando e também transmitindo alguma coisa para aqueles que nos ouvem, né? Através das explicações, ou seja, através de experiências pelas quais passamos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, também Kardec nos esclarece que a tarefa, ela não é tão difícil quanto possa parecer. Não exige o saber do mundo. Então, a tarefa de ensinar, né? Podem desempenhá-la, assim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, todos nós podemos passar algum tipo de experiência para alguém. E no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E o Espírito da Verdade nos responde, todos nós sabemos a resposta, que o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu e que tem oferecido é Jesus. Então, na verdade, Jesus, ele é aquele tipo de perfeição moral, né, que toda a humanidade pode aspirar na Terra. Deus, né, nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus nos ensinou, dizem os Espíritos, né, para nós, lá no Livro dos Espíritos, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus é a perfeição moral.
Lá na questão 685, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec coloca uma nota para nós, muito interessante, falando sobre educação. Antes de nós entrarmos propriamente na pedagogia de Jesus, nós estamos fazendo aí um apanhado das questões iniciais para mostrar por que Jesus era chamado de mestre e senhor e por que ele tinha, não é? O que nós chamamos de pedagogia, que vamos entender também ao longo desse estudo. Então, Kardec fez uma nota que dizia o seguinte, né? Que diz o seguinte: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Então, Kardec nos diz que não é a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Ele deixa bem claro isso para nós. E sim, aquela educação moral que consiste em formar os caracteres. Aquela educação moral que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, Kardec já nos dá um conceito do que é educação, que é o conjunto de hábitos adquiridos. A educação pela qual ele sempre se preocupou foi a educação moral, mas não também a educação moral de livros, é isso que ele está nos deixando aqui. Então, ele continua dizendo para nós que quando essa arte for conhecida, essa arte da educação, né, essa arte de educar como sendo o conjunto de hábitos adquiridos, quando ela for conhecida, compreendida e praticada, porque não basta conhecer, é necessário compreender e praticar, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, né? De respeito a tudo o que é respeitável. Então, isso é compreender. Isso é adquirir hábitos. Então, isso é educação. Então, aí nós vamos respeitar tudo, nós vamos ter ordem, nós vamos ter previdência, nós vamos ter hábitos que vão nos permitir atravessar menos penosamente os dias maus que são inevitáveis aqui na Terra. Então, Kardec continua dizendo para nós que a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Então, esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, isso é o que Kardec nos diz lá numa notinha do Livro dos Espíritos, na questão 685. E aí, complementando ainda, lá em 1866, na Revista Espírita, Kardec coloca para nós que é rebuscando a causa primeira dos instintos e das inclinações inatas que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Então, quando esta causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Então, rebuscando essas causas, né, dos instintos e das inclinações inatas, aquelas que já vêm conosco. Bem, então aí estão algumas questões que Kardec já pontuou para a gente, seja no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, que foi em 1857, na Revista Espírita, em 1866, falando um pouco sobre o que é ensino, sobre o que é educação. Então, nós vamos ver agora que toda pedagogia ela vai se inspirar numa filosofia. Então, Jesus, né, ele tinha o seu evangelho, que foi a essência do cristianismo. Nesse evangelho, né, havia diretrizes para nós seguirmos, que se transformaram, então, na pedagogia de Jesus. Então, nesse sentido, é que a gente diz que Jesus foi um mestre por excelência. Então, ele sabia dosar as suas palavras. Então, ele usava todas as formas diferentes quando ele falava aos apóstolos e quando ele falava ao povo. Ele sabia distinguir. Então, ele não usava o mesmo ensino para os apóstolos e para o povo. Ele usava formas diferentes de falar. Por quê? Porque aí ele atingiria a todos. As palavras, suas palavras atingiriam a todos.
Então, nós vamos refletir o seguinte, que Jesus, ele não era um educador no sentido comum da palavra. Então, ele não possuía, né, como homem, uma experiência educativa, como a gente conhece hoje, não é? Então, a profissão de Jesus era a mesma do pai dele, né? Ele era o quê? Um carpinteiro, era uma tradição familiar. Então, como que a gente pode falar que Jesus tinha uma pedagogia? Como podemos dizer dizer da pedagogia de Jesus? Então, na verdade, com o advento do cristianismo, vai aparecer, então, um novo tipo histórico de educação. E Jesus é esse modelo perfeito desse mestre cristão. Então, quais são, então, os fundamentos pedagógicos que Jesus nos trouxe? Primeiro, a concepção de mundo de Jesus, né, que abrangia tanto o homem quanto a vida. Ele vai modificar essa visão antiga do mundo. E essa modificação vai atingir todas as filosofias do tempo, né? Não obstante os pontos de concordância, já que havia entre essas filosofias. Se a gente for ver as filosofias orientais, os antigos mestres, os filósofos gregos, havia muitos pontos em comum com o que Jesus nos trouxe, né? Muito antes de Jesus, esses grandes mestres e filósofos gregos e filósofos orientais já traziam para nós alguns postulados que Jesus depois também nos trouxe. Então, Jesus também faz uma comparação entre a ideia de Deus do Velho Testamento e a ideia de Deus do Novo Testamento, fazendo aí uma diferenciação entre o mundo judeu e o mundo cristão. Então, o Deus que Jesus nos trouxe é aquele Pai de todas as criaturas, sem nenhuma distinção de raça, sem nenhuma distinção de posição social. Então, essa paternidade universal é que vai nos transmitir a fraternidade universal. Então, aí estão alguns dos primeiros pontos, não é? Que nós podemos ver como fundamentos pedagógicos. Jesus trouxe uma outra visão de Deus, o Deus Pai. Não aquele Deus Pai vingativo e irado. Não aquele Deus Pai que comandava exércitos para destruir povos, para destruir nações. Aquele Deus Pai que ama todos os seus filhos, que quer a salvação de todos. E aquele Deus Pai que concede perdão, né? Aquele perdão generoso a todos os seus filhos. Como Paulo disse mais tarde, né, para nós, o tempo da força, né, da lei e da força, ele foi substituído pelo tempo da graça e do amor. Então, isso é fantástico, né? Tempo de força e lei substituído por um tempo de graça e de amor. Nós vamos ver que os deuses, né, os deuses olímpicos, né, cheios de paixões humanas, os deuses fenícios, né, dos babilônicos, os deuses brutais, né, dos fenícios, dos babilônicos, os deuses monstruosos dos egípcios, dos indianos e dos chineses, eles vão ser substituídos por este Deus amor, por este Deus paternal do Evangelho que Jesus nos trouxe. O próprio Deus, né, aquele Deus irascível dos judeus, aquele Deus ciumento, aquele Deus vingativo, ele vai perder o seu poder sobre o mundo. Então, os pobres, os doentes, os que sofrem, os escravos, eles deixam de ser, então, os condenados dos deuses e vão passar, a partir de Jesus, a categoria de bem-aventurados. Então, Jesus trouxe para nós alguns ensinamentos. Aliás, não alguns, muitos ensinamentos. Nós não temos como ver tantos, mas nós vamos ver alguns deles. Então, primeiramente, né, que a virtude está na paciência e no perdão. Jesus nos ensinou também que dar é muito melhor do que conquistar. Que humilhar-se é melhor do que vangloriar-se. Trouxe para nós também que responder ao mal com o bem é a verdadeira regra, né, da pureza espiritual. Então, responder sempre
ao mal com o bem. Uma questão importante que Jesus nos trouxe, que os mortos não estão mortos, não é? Nem mergulhados nas entranhas da terra, como se acreditava, à espera do juízo final, mas estão muito mais vivos do que os vivos. E da velha lei judaica, não é? Jesus não modificou um só ponto referente ao bom procedimento do homem na terra. Tudo o mais é substituído pelo contrário. Mas o bom procedimento do homem na terra, isso Jesus manteve. Além disso, nada mais de rituais simbólicos, de privilégios sacerdotais. O único sacrifício que Jesus nos ensinou que teríamos que fazer era o das más paixões, do orgulho, da arrogância, da cupidez. Então, a vaidade saía fora, dava lugar à humildade. A ambição também saía fora, dava lugar à renúncia. A ignomínia da cruz transformou-se em quê? Em santificação. As pitonisas e os oráculos existentes também se transformaram, foram substituídos pelas manifestações mediúnicas das reuniões evangélicas. E o objetivo, né, da vida humana também se modificou. Não é mais a conquista do céu pela violência, mas sim a implantação do reino de Deus na terra. Então vejam quantos ensinamentos. Além disso, Jesus também nos trouxe que as crianças não são desprezíveis, mas são as preferidas de Deus. E para nos tornarmos dignos de Deus, nós temos de nos fazer crianças. O que é nos fazer crianças? É termos aquela natureza infantil, não é, de sabedoria, não é, de pureza instintiva. Matar os pequeninos, os inocentes, os indefesos, Jesus nos ensinou que não era mais prova de valentia nem de coragem, mas que seria crime aos olhos de Deus. Então não se consegue mais a salvação pela obediência à lei, pelos rituais do culto, mas pelo aperfeiçoamento do espírito, pela purificação do coração, pela educação integral da criatura. Por isso que Jesus disse, é preciso nascer de novo. E aí nós temos o grande postulado da reencarnação presente no Evangelho. Não com a palavra dita reencarnação, mas tirando o espírito da letra, quando Jesus diz que é preciso nascer de novo, então é preciso que tenhamos as oportunidades de reencarnação para nos transformarmos e seguir esses ensinamentos do Mestre. Além disso, nós temos aí a pedagogia da esperança. Então, na verdade, a educação não era mais se ajustar, não é? Aos moldes ditados pelos rabinos do templo, nem aquela imposição de fora para dentro da moral farisaica, mas a educação era o despertar das criaturas. Através de quê? Dos estímulos das palavras, né? Da palavra principalmente e do exemplo, que é o grande fundamento da educação, que é o exemplo. Então, a salvação pela graça não era mais privilégio só de alguns. A salvação pela graça era direito de todos. Jesus ensinava e, além de ensinar, ele exemplificava. E os seus discípulos faziam o mesmo, ensinavam e exemplificavam. Ele chamava as crianças para si para abençoá-las, não é? E despertar essas crianças através de palavras, né? Palavras ditas com amor, né? Com sentimentos puros. E nem os apóstolos entenderam aquela atitude estranha de Jesus, não é? Um rabi, não é, cheio de conhecimento. Os apóstolos achavam que ele estava perdendo tempo com as crianças, ao invés de ensinar, por exemplo, coisas grandiosas aos homens. Mas o que Jesus disse aos seus apóstolos? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Muito interessante, não é? Então Jesus já sabia que ali, não é, a
aquele ensinamento para as crianças, né? Aquele despertamento, aquela conversa que ele tinha, fazia já um movimento aí de educar os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E aí ele teve uma afirmativa, né, bem contundente, quando ele disse que vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então Jesus era o mestre do mundo, né? Foi para nós o mestre do mundo e o senhor de todos os homens. Então quando ele fez essa afirmativa, ele já sabia que ele era o verdadeiro mestre e senhor. E aí, né, com o cristianismo, com as palavras de Jesus, a terra não seria mais o paraíso dos privilegiados e o inferno dos condenados. Seria então a terra, para nós, não é? A verdadeira escola, em que todos aprendemos e em que todos nos educamos. Então, essa pedagogia da esperança que Jesus nos trouxe, né, ela traz a todos a oportunidade da salvação, porque a salvação está na educação. Então, Jesus, ele possui todas as qualidades do educador perfeito. Os recursos pedagógicos de que ele se serviu, não é? Conduzem e conduziram, né, os educandos com alegria. Nós sabemos que tem que haver uma interação entre educador e educando para que a verdadeira educação aconteça. E Jesus promovia essa interação com alegria, com felicidade, trazendo aos educandos a verdade essencial dos seus ensinos. Por isso, ele pôde sacudir a consciência adormecida do povo, não é? O povo já estava asfixiado pelo peso excessivo da lei mosaica e da política imperialista da época. E Jesus trouxe essa nova consciência, né? Ele deu uma sacudida, ele movimentou. E é isso que o verdadeiro educador e mestre faz. Não é só através de palavras, mas de exemplos, de uma interação profícua, né, verdadeira e feliz e alegre, com alegria. E ele disse para nós: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, olha que interessante o que o mestre faz, não é? Ele não passa só os conhecimentos sem saber se os discípulos e os educandos estão aprendendo. Ele sabe o momento de parar e de dizer só aquilo que eles compreendem. Então, até aquele momento, não é? Jesus sabia o que dizer, mas ele havia ainda muito a dizer. Mas os discípulos e o povo ainda não podia suportar tudo. Então, os ensinos dele eram sempre adaptados a quem o ouvia. Essa é a grande lição do mestre, não é? Ele pronunciava as suas palavras de forma compreensível para todos. Por isso as alegorias, por isso as metáforas, utilizando os recursos da natureza, porque todos, e os recursos disponíveis também ao povo naquela época, né? Porque aí todos iriam compreender. E ele fazia isso nas ocasiões mais oportunas. Era a hora em que ele dava as suas lições. Então, ele vai recorrer a muitas imagens, vai recorrer a muitas parábolas, dando o quê? Uma plasticidade às suas ideias, para que aí todos compreendessem. E essa pedagogia era uma pedagogia gradual. Por isso que ele disse: eu tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, gradualmente ele ia ensinando. Ele jamais caía em precipitações que podiam, por exemplo, malograr, né, o aprendizado. Ele semeava e ele esperava que essas sementes germinassem e frutificassem. Então, grande lição de grandes mestres, não é? Então, como todo educador genial, Jesus, então, ele vai empregar a arte de interrogar. Aí é muito interessante, né? De expor, interrogar, excitar o interesse dos discípulos. Então, as pessoas ficavam curiosas em saber mais e mais. Então, as suas conversas, os seus colóquios, né? Eles sempre decorriam em um ambiente de simpatia. Então, além de haver essa simpatia, havia o que nós chamamos também de empatia. Então, ele
era digno, não é? Era severo, mas era também paciente, segundo as circunstâncias dos interlocutores. Então, observem aí as lições de um mestre para nós. Então, os ensinos de Jesus sempre foram claros, sempre foram intuitivos. Então, ele criava ali figuras literárias e buscava aqueles exemplos da vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. E aí todos podiam entender. Então, o que ele fez? Ele aperfeiçoou a forma da parábola e revestiu essa parábola de uma incomparável, né, incomparável esplendor. Então, suas parábolas eram riquíssimas, são riquíssimas e valiosíssimas, cheias de ensinamento para nós. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ver, não é? E ninguém vai ao Pai senão por mim, nós vamos ver que os seus ensinos têm um toque aí de autoridade, mas com suavidade. É uma autoridade exercida com suavidade. Ele vai responder sempre com bondade aos contraditores de boa fé e vai responder com bastante energia àqueles que querem combater. Então, ele tem sempre a palavra certa na hora certa. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, no item 4, Kardec traz para nós algumas frases, né, de Jesus e faz algumas análises dessas frases, né? Dizendo assim, primeiro, falo-lhes por parábolas, falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Essa passagem, Jesus está falando com seus apóstolos. Então, Jesus, ele procedia com o povo como se faz com as crianças, não é? Cujas ideias ainda não se desenvolveram. Então, na verdade, ele está indicando o verdadeiro sentido daquela frase em que ele diz: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Ou seja, nós não devemos, né, revelar inconsideradamente todas as coisas. Nós temos que revelar as coisas aos poucos e na hora certa. Então, todo ensinamento ele tem que ser proporcionado à inteligência daquele a quem queira se instruir. Então, por isso que ele falou, né, que ele estava falando por parábolas, porque não estava em condições de compreender algumas coisas. Porque há pessoas, né, a quem uma luz demais, se você der muita luz, iluminar demais, ela pode ficar deslumbrada e não esclarecida. E o que Jesus queria não era o deslumbramento de saber muitas verdades, mas sim o entendimento e o esclarecimento. Então, por isso, os apóstolos tinham condição de compreender, mas o povo ainda não. Por isso ele usa aí essas alegorias. E aí nós vamos ter o que a gente chama de uma revolução pedagógica, né? As raízes, então, dessa revolução pedagógica que a gente chama, né? Podemos dizer assim, uma revolução pedagógica do cristianismo. Rousseau, por exemplo, né, o filósofo, né? Toda a pedagogia dele foi bebida na pedagogia de Jesus. Para Rousseau, né, os homens nasciam bons e puros, porque ele acreditava que Deus sempre fora bondade e pureza. Mas ele acreditava que os homens, ao entrarem nas relações sociais, né, do mundo, eles começavam a sofrer, então, a queda na maldade e na impureza. Jesus falava o quê? Que as crianças eram puras e boas, mas que o contato com os homens iriam deformá-las. Por isso o homem precisava voltar a ser criança para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus. Porque aí nós teríamos de volta essa pureza. Então, essa educação que Rousseau trouxe para nós, né, seguindo a graduação
aí necessária do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento orgânico, vai nos lembrar muito o respeito que Jesus tinha pelas condições evolutivas do homem, nos seus vários estágios. Então, Jesus respeitou a cada um no seu estágio próprio, né? Guardando, então, os ensinos mais profundos para mais tarde, para que não houvesse, então, esse problema e essa dificuldade de mal entendimento. A gente pode considerar também que Jesus foi o pai, né, e o verdadeiro inspirador da pedagogia moderna, porque a pedagogia espírita, ela é a própria ressurreição, no tempo devido e previsto no Evangelho da pedagogia de Jesus. Então, a educação espírita é a educação cristã, que vai renascer para nós em espírito e em verdade. Joana de Ângeles, ela já aí caminhando para o nosso encerramento, né? Ela vai trazer para nós, lá no livro Estudos Espíritas, psicografado pelo Divaldo, um trecho muito interessante. Ela diz o seguinte, que a educação, ela encontra no Espiritismo respostas precisas para melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência, aos reiniciantes do sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. Então, ela traz para nós um estímulo aí à educação espírita, à educação cristã, ensinando o homem, então, a viver. É importante, né? Ensinar o homem a viver. Mas, para ensinar, né, o Espiritismo ele traz para nós esses instrumentos de conhecimento, de autoconhecimento, de serenidade, de experiência, de cultura que podemos adquirir através de tudo que lemos. Aos reiniciantes, ela fala que nós somos reiniciantes desse caminho aí sublime que vai nos redimir, é um caminho redentor. Reiniciantes porque a cada encarnação estamos aí começando um processo, já com as aquisições que já trouxemos de encarnações anteriores, essas não se perdem jamais, mas entrando aí em novos processos. Então, que possamos estar bem nesses novos processos, né? E aí, encerrando, então, os nossos estudos de hoje, né? Quando a Terra, então, se ajustar aos preceitos de Jesus, então, liberta de trevas, ela será um mundo de luz. É o que estamos caminhando para ser um mundo de luz. Mesmo diante de todas as dificuldades, mas os ensinamentos de Jesus estão aí para nós em todos os momentos. Que possamos ser dignos de aproveitá-los em todos os instantes de nossa vida. Que possamos abençoar a cada um que está nos ouvindo, sendo espírita ou não, né? Nós somos cristãos, que possamos aproveitar as palavras de Jesus em todos os momentos de nossas vidas, que possamos ir aos evangelhos, né? Ao evangelho de Jesus e aos evangelistas e procurar tirar sempre o espírito da letra, aprendendo com o mestre. E se ainda não estamos em condições de aprender tudo, que sigamos passo a passo como Jesus nos ensinou. Que não, também há pessoas que ainda não podemos descortinar toda a luz, né? É necessário ir com calma e paciência. Então, nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos nos meios, através dos meios virtuais, da internet, dos canais aí, do YouTube, para que possamos levar as mensagens do Cristo a todos. E nesses momentos de dificuldade, essas palavras são mais do que sublimes para nós. Então, que Cristo nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, com cada um
que está nos ouvindo, em cada lar em que essas mensagens estão chegando, que possamos continuar firmes no propósito do conhecimento maior, de nos elevarmos cada vez mais no caminho reto, no caminho ético, não é? No caminho do respeito mútuo a tudo e a todos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês que nos ouvem. Nós vamos agradecer fazendo a nossa prece final. Agradecer a equipe de Bezerra de Menezes que trabalha conosco, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe, que sempre está também com seu manto de amor e de paz, cobrindo este planeta com tanto carinho. Senhor Jesus, ilumine a cada um de nós, dando-nos o consolo, a coragem, a firmeza, a determinação e a energia necessária para continuarmos a trilhar o teu caminho, a seguir as tuas palavras e a nos fazer crianças quando necessário for, com a pureza nos nossos corações, desejando sempre o bem e o melhor ao nosso próximo. Obrigada, Senhor, e abençoe a todos nós, que assim seja. Muito obrigada mais uma vez e fiquem nas mãos de Deus e com Jesus no coração. Muito obrigada. Agora vamos cantar a música Sermão do Monte. Alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar, dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como o olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar, como se pode amar sem a fé a nos guiar, quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar. Não estás sozinho, boa nova é tempo de amar. Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar. Não estás sozinho,